Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Um sentimento vai além da vida pra dizer que nunca é tarde pra tentar. Um grande amor, então viver. Já fui ferido, também chorei, posso entender, mas esse amor além da vida vamos viver. Eu já fui teu sol, fui teu luar, dei tudo de mim pra te convencer de que eu sou amor e parte de mim pertence a você. Mil vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou. Eu renasci pra te merecer. Mil vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou. Eu renasci pra te merecer. Boa noite, amigos do Eva. Eu estou escondidinha aqui, mas é porque falhas técnicas e a gente, mineiro, vocês já viram, né? Arruma qualquer coisa para dar conta de qualquer trem. Então, estamos aqui, eu estou meio de ladinho, escondidinha, vocês vão procurando a Betinha aí. Mas olha que alegria, olha quem está conosco aqui. Olha esse time. Tcharam! Olha ali, Rubão, ali, gente. Chega mais um tiquinho aí, Rubão, só para o pessoal te ver aí. Aí, olha como é que ele tá charmoso, bonito, gente, solteiro, viu? Telefone 9944-2873. Não é não, viu, gente? Também não falei o prefixo. Gente, é brincadeira, viu? Eu sou assim mesmo, gente, ó. Essa sou eu, viu? Estou nas minhas terras mineiras, uma coisa boa. Então é isso aí, né? Hoje a gente está muito bem acompanhado e a gente tentou fazer a transmissão ao vivo, agora deu uma falha, a gente está gravando a mesma coisa que ia fazer e vai colocar para vocês assim que acabar a gravação, né? A gente já sabe tanto de gente que está aí esperando. A gente agradece, mas aqui
Vocês sabem como as Minas Gerais estão, né? Nós estamos com um período de chuva intenso e, infelizmente, né, a internet está caindo em todos os lugares, mas é só uma fase, daqui a pouco tudo volta e a gente tem que ter essa compreensão. O bom é que a gente está aí junto com você, seja de qual forma for. Então vamos agradecer a Deus por essa noite, pedindo bênçãos, rogando muita paz e muita saúde para todos nós, para todos os encarnados, aqueles que já partiram, aqueles que vêm nos visitar em espírito, sejam todos bem-vindos. Que Deus tenha misericórdia de nós, do mundo inteiro, enchendo a nossa vida de esperança, de alegria, de força e de coragem, para vencermos um dia de cada vez, de cabeça erguida, sabendo que Ele nos deu tudo o que nós precisamos para alimentar a nossa fé e vencermos os obstáculos. Levantar a cabeça, olhar para cima, para o alto, para Deus, segurar na mão do Cristo e seguir. Não há nada impossível para Deus. Que tenhamos coragem de servir, de sermos fraternos, de sermos irmãos, de pensarmos uns nos outros, amando-nos como Jesus nos ensinou para sermos imensamente felizes. Deus esteja em cada lar e em cada coração. Que assim seja. Boa noite, meninos todos. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Sabadão. Mais um, hein, Carlos? 8 de janeiro de 2022, Eva 626. E hoje tá... O Rubão já tá, ele tá no jeito de escapulir ali, gente, ó. Ê, Rubens. Deixa ser, rapazinho. Então, gente, para nós é mais uma vez, né, uma alegria estar aqui na Ilha do Mangabal, nas Minas Gerais. Beiranim, como diz lá no meu Goiás, né? Da represa de Três Marias. Um clima muito ameno, fresquinho. Hoje à tarde aqui uma chuva tranquila, né? Apesar de que em algumas localidades elas estão mais intensas, a gente sabe de tudo que está acontecendo, né? Que as vibrações do Eva aí sejam encaminhadas para os locais de maior necessidade nesse instante. Tá bom? Sejam mais uma vez bem-vindos. A gente estende esses cumprimentos especialmente na noite de hoje aos desencarnados, né, que certamente estão acompanhando ao vivo e a cores. Sejam bem-vindos a esse ambiente. Só um minutinho, gente, pode fazer. Faz favor aí que você já está... gente, vamos aproveitar, né, o ocorrido hoje em Capitólio, que nós pensemos com muito amor por todos aqueles que estão envolvidos. Nós sabemos que nada é por acaso, ninguém estava na hora errada, no lugar errado. São os nossos resgates. Nós pedimos a Deus misericórdia para todas as famílias, consolo e conforto para os familiares, para os desencarnados, os que sofreram alguma lesão física. Deus tenha misericórdia de todos, que assim seja. Que assim seja. Hoje tem mais 2 menininhos aqui, gente. Carlinzinho e Marlizinha. Sejam bem-vindos à casa de vocês ainda, né? Esse povo tá com saudade de vocês. Nós aqui estamos com saudade do pessoal da família Eva. Um grande abraço a todos. É uma honra, é um prazer recebê-lo em nossa casa e agradecendo, gratidão por nos receber também em seus lares. É uma satisfação enorme estar ao lado do Alex e da Elizabeth. Ouvir a voz da Elizabeth pessoalmente é indescritível. Tá? Se a voz dela é bonita aí do outro lado, imagina aqui pessoalmente. É uma melodia fantástica, né? Um prazer enorme e uma gratidão enorme a Deus por estarmos, mais uma vez, conectados a Deus através desse nosso trabalho, do trabalho do Alex e da Elizabeth, que tantas bênçãos tem levado à família Eva e a nós também. Tá? Um grande abraço e muito obrigado.
Oi, gente. Boa noite, meninos. Boa noite. É bom ouvir menininha, tá? Eu gosto. Mas é sempre muito bom participar dos trabalhos. E como o Carlos, você roubou minha fala, Carlos. Assistir às lives já é muito prazeroso, apesar que eu não consigo assistir na hora que faz, eu vejo sempre no outro dia, ou às vezes 2 dias depois, mas sempre momentos muito felizes, de extrema conexão, as músicas, melodias, as falas, os textos, muito bem elaborado. É um trabalho realmente que merece o nosso aplauso, o nosso incentivo. Apesar que nem precisa, né? Porque esses dois já carregam esse negócio aí bem firmes, né? E a gente agradece pelo trabalho, tá? Mas assistir, ouvir, sentir isso aqui é uma alegria. Eu acredito que seja um grande presente, e é um grande presente, e que a gente só tem a agradecer e pedir sempre a Deus saúde para os dois, prosperidade, e que os objetivos sejam alcançados. E a gente está aqui para trabalhar mesmo, gostamos muito do trabalho. Ele trouxe um texto bem interessante, mexe com os nossos brios, né? E parece que foi escrito outro dia, não, foi escrito ontem, né? Hoje, agora, é bem atual. E como nós encaixamos nesses conceitos aí de Humberto de Campos, né? Então, uma reflexão bem interessante, espero que a gente corresponda ao que foi preparado para a noite e vamos trabalhar. É isso aí. Carlinzinho, olha, você guarda aí na sua memória, aí, porque no final nós vamos ter que tirar uma história a limpo aqui, porque esse dia eu contei uma historinha, sou uma delas, do Carlinzinho mesmo, sabe? E teve gente que ficou me perguntando depois, Alex, você falou sério? Aquilo lá aconteceu mesmo? Você estava brincando? Você aumentou um pouquinho? Aquilo foi só um caos? Foi real? Falei, me aguarde, eu não vou responder nada, porque eu tenho certeza que vai chegar o momento, né, dos personagens ali, do personagem principal da história, poder responder isso para vocês. Hoje, gente, aguarda, viu? Chama a meninada aí para escutar essa história, mas vai ser no finalzinho. Cantemos, por gentileza? Cantemos. Eu estou aqui atrás do toco, gente, mas estou, viu? Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra eu te ver outra vez. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra eu te ver outra vez. Outra vez, outra vez.
É isso aí. E outra vez nós estamos aqui, né? Agora há pouco, na nossa tentativa da transmissão ao vivo, o Carlos estava recordando que no Eva de número 100, nós estávamos aqui nesse local. E hoje, né? 526. 600. Eu deixo amanhã o bico. 526 eventos a mais depois. Tá vendo, gente? Ô povo apressado. Esse mineiro, eu vou te falar, eles não perdem o trem. Mas vocês fazem o seguinte, vocês continuam me corrigindo, que eu de vez em quando dou uns passos. 526 vezes depois, nós estamos aqui de volta, né? E a gente deseja que mereçamos estar aqui, daqui mais 500 e mais 500, né? Isso significa que a gente vai estar persistindo num propósito do bem, não é verdade? Então, como a Marli comentou há pouco, gente, o texto hoje ele é fantástico, né? Mais uma vez, Humberto Campos, né, assinando como Irmão X, lá no livro Luz Acima, nos presenteia com o Apontamento do Ancião, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós, como já de hábito, né, nós fracionamos esse texto e hoje temos aqui a oportunidade de, né, contarmos com a cooperação do Carlos e da Marli. Então, a gente vai desenvolver a leitura, né, de cada uma dessas partes e eles estarão muito à vontade para acrescentarem, né, as suas percepções, os seus conhecimentos aqui, né, tanto do ponto de vista espiritual quanto também do ponto de vista, né, das suas especialidades no dia a dia, né, do seu dia a dia, que com certeza vão engrandecer, né, o que Humberto Campos já traz para nós. Primeiro é conceituar aqui o que Humberto Campos, né, nos apresenta no Apontamento do Ancião. Ele diz que em face dos aborrecimentos que lhe fustigavam o espírito, ou seja, que castigava, açoitava, né? Fustigar, diz assim, é uma varinha de goiaba que a minha mãe usava lá na minha infância, entende-se como fustigar, tá? Então imagina isso acontecendo no espírito, né? Esse companheiro não estava muito tranquilo, né? Mas por quê? Em função da opinião pública, a desvairar-se em torno de sua memória. E o humilde jornalista morto ouviu então, diante desse sentimento, de um ancião, palavras ditas com muita sabedoria. Então, entendamos isso. Uma situação no plano espiritual em que um jornalista desencarnado, humilde, que eu chego a pensar que pode ser o próprio Humberto Campos, né? Porque lá, afinal de contas, ele também era jornalista. Mas essa é da minha imaginação, gente, não tem nada de afirmação aqui, viu? Mas ele estava lá agoniado, porque a opinião pública aqui, nesse mundo material, estava traçando alguns comentários em relação à sua memória que o deixou nessa condição. Então, ele se aproximando desse ancião, ouviu palavras sábias. E são essas palavras que motivarão, né, a nossa reflexão nessa noite. E o convite é para que nós nos coloquemos no lugar, né, desse humilde jornalista. Combinado? Então vamos lá. O ancião disse com sabedoria: quando Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, os maledicentes cochicharam em derredor. Que isso? Um Messias incentivando a embriaguez? Mais tarde, continuou o ancião, em se reunindo aos pescadores da Galileia, a turba, a multidão, anotou inconsciente: é um vagabundo, é em busca de pessoas tão desclassificadas quanto ele mesmo. Por que não procura os principais? Logo às primeiras pregações, a chusma, a turminha, a patota, né, dos ignorantes, ao invés de reconhecer os benefícios da palavra divina, comentou irreverente: é insubmisso, vive sem horários,
sem disciplinas de serviço. À vista da multiplicação dos pães e dos peixes, a massa não se comoveu quanto seria de esperar. Muita gente perguntou, franzindo sobrancelhas: como um orientador sustentando ociosos? Eu imagino que até aqui nesse momento a gente já consiga visualizar ou pelo menos criar imagens, quadros mentais imaginando essa situação. Um diálogo entre dois espíritos, um ancião sábio, e Humberto Campos já é estratégico em colocar essa figura, né? Porque quando a gente olha para alguém mais experiente, é lógico que essa figura já denota para nós sabedoria, por vivências. E quando se fala do ancião, gente, no mundo espiritual, eu imagino que a gente não vai enxergar alguém de 80, 90, 100 anos, mas um espírito multimilenar que traz uma experiência muito mais extensa do que esta que nós conseguimos adquirir em apenas uma encarnação. Do outro lado, um espírito, né, que estava sentindo na pele o peso de críticas, de palavras que estavam deixando o espírito fustigado, açoitado, que ele estava ferindo a sua alma. E como o propósito hoje é que a gente se coloque no lugar não do ancião, mas do jornalista, a gente já pode começar aí se imaginando, né? Será que não está acontecendo agora? Talvez hoje alguém tenha dito alguma coisa que foi lá e fustigou a nossa alma, e que só de lembrar o sentimento já gera um certo transtorno muito ruim aqui dentro de nós. Então assim, nós já podemos ouvir os nossos amigos aqui, né, diante das percepções que tem nessa introdução aqui do nosso querido irmão X, né? Ô Alex, o texto é realmente muito esclarecedor e a gente chama muita atenção aí, a princípio, dessa conexão entre nós encarnados, né, aqui nessa orbe, e os nossos entes queridos ou aqueles que nós conhecemos no outro plano. O quanto os nossos pensamentos e nossas palavras os influenciam do lado de lá. Então, é de uma responsabilidade muito grande da gente estar sempre vigiando as nossas críticas. O que nós estamos fazendo com aqueles que nós conhecemos, e principalmente os nossos entes queridos, que estão do lado de lá. Nós os estamos motivando a continuar vivendo bem de lá ou o fustigando, como diz aí o texto. As nossas críticas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão conectados, né, universalmente. E entre os planos também, entre as dimensões. Então, é importante demais esse vigiar. O que nós estamos fazendo com aqueles que já partiram. Se nós influenciamos no nosso pensamento e nas nossas palavras aqui, imagina do lado de lá também, onde perde aquele véu, né, das nossas proteções que a gente tem aqui nesse corpo físico, onde lá tem uma dimensão muito maior dos nossos sentimentos e das nossas palavras, a profundidade delas. Então, é importante, já desde o início, a gente ter esse entendimento dessa nossa conexão e o respeito que nós temos que ter. E a vigília dos nossos pensamentos com aqueles que já partiram. Eu, quando li o texto, eu fiz uma interpretação diferente, agora você lendo, e dentro do trabalho, eu comecei a visualizar, Alex, é como se tivesse ali um mestre, um professor, esclarecendo o que estava chegando até o coração daquele espírito. E é o mesmo que chega para nós. Quando nós vemos por aí tantas críticas, tantos julgamentos de pessoas que mereciam de nós, no mínimo, respeito. Por que Jesus, naquele momento ali que
que era o personagem, né, a ser avaliado e analisado para depois a gente concluir aí maravilhosamente bem, porque Jesus é o grande. Por que Jesus foi tão criticado, tão julgado? Qualquer atitude de Jesus estaria provocando essas dificuldades aí naquele povo, e até hoje dificulta para nós. Por quê? Porque nós não conseguimos alcançar todos os feitos de Jesus e nem compreender. Então, aquilo que nós não compreendemos, aquilo que nós temos dificuldade de aceitar, nós vamos criticar. E logo em seguida julgar que ele fez tudo errado. E, na verdade, ele não fez tudo errado. Ele fez aquilo que estava a seu alcance. E quantos ensinamentos, se nós mudarmos esse texto aí, Jesus era capaz de transformar tudo. E ele tem uma inteligência muito acima da nossa. Então, ele sabia exatamente o que ele precisava fazer para aquele povo. E quantos missionários, quantos trabalhadores que chegam e por algumas atitudes nós julgamos. Aí, como o Carlos disse, aqueles que são responsáveis no plano espiritual, que acompanham, que auxiliam os trabalhos desses missionários, e que devem ficar muito tristes, muito perturbados, muito agoniados. O que nós estamos fazendo? E quantas críticas vocês recebem? E quantos outros trabalhadores nós vemos por aí com pequenas atitudes e julgamento mesmo? É muito triste. E a gente precisa vigiar muito isso para não continuarmos atrasando esse processo de transformação. Porque Jesus estava ensinando ali a fazer transformações. E nós somos também capazes de transformar as dificuldades em alegrias, em oportunidades, né? Então, assim, eu me vi agora como se a gente tivesse sentado numa carteira de aula e o mestre explicando para aquele repórter. Eu não me consegui colocar no lugar do jornalista, não. Repórter não, jornalista. Eu me senti naquela posição, Alex, de ouvir, tentar aprender algum pouquinho e colocar aqui dentro quais são as minhas críticas, o que eu estou fazendo, o que eu estou colaborando para que as transformações nesse mundo sejam feitas. E não é ficar triste, apavorado, como nós estávamos conversando, é acreditar nessa transformação, é acreditar que Jesus continua ainda transformando as nossas vidas. Você não me deu a ordem? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Me ensina
porque nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Tu te fizeste homem, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti, ó Senhor. Forte essa letra, não é não? Falando diretamente aos corações que estão aí, assim como aquele jornalista ali, né? Que nós estamos nos referindo aqui hoje, açoitados, né? Sem esperança, desmotivados, desanimados. Nada é impossível para Jesus. E é interessante conectar essa canção com o texto dessa noite, né? Porque muitas vezes nós aqui, né, entre nós mesmos, uma hora numa posição de ancião aqui, nem sendo, né, mas de conselheiro, em outros momentos aquele que está recebendo os conselhos, a gente sempre tem essa atitude de colocar alguém como exemplo, né? Olha lá, fulano deu conta, né? Se para ele foi possível, para você também é. Mas quando se coloca Jesus como essa referência, aí não tem erro. Não foi à toa que a espiritualidade coloca o Cristo, né, como nosso guia, o nosso mestre e o nosso modelo. Eu, enquanto a Elizabeth cantava, eu fiz umas pesquisas aqui buscando algumas referências do que me veio à mente, né? E eu encontrei lá no 12º versículo do capítulo 14 do Evangelho de João, palavras do Cristo dizendo assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Normalmente, a gente ouve isso aqui numa conexão de uma outra fala de Jesus, quando ele disse, vós sois deuses, e aí acrescentam, aí podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. E aí a gente volta, agora a gente retorna para o nosso texto, nada é impossível para Jesus. Jesus diz para nós aqui que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então, para nós também, não há impossibilidades. E aqui, gente, nós estamos diante agora da lida com as críticas, como disse a Marli agora há pouco. Por isso, o ancião, mais uma vez, coloca Jesus como a referência, como guia, como mestre e especialmente nesse momento aqui como um modelo a ser seguido. Irmão X continua.
Jesus, limpando as feridas de alguns Lázaros que o buscavam, afirmou-se. Aliás, enquanto ele limpava as feridas de alguns Lázaros que o buscavam, afirmou-se em surdina: vale-se da insensatez dos tolos para impressionar. E quando o viram curar um paralítico no sábado, consideraram os inimigos gratuitos. Agride publicamente a lei. Por aceitar a consideração afetuosa de Maria de Magdala, murmuraram os maledicentes: é desordeiro comum, não consegue nem mesmo afivelar a máscara ao próprio rosto, dando-se a companhia de vil criatura portadora de 7 demônios. Ao valer-se da contribuição de nobres senhoras, qual Joana de Cusa, no desdobramento do apostolado, soavam exclamações como estas: é um explorador de mulheres piedosas, vive do dinheiro dos ricos, embora passe por virtuoso. Porque se demorasse alguns minutos junto de publicanos pecadores, a fim de ensinar-lhes a ciência de renovação íntima, acusavam-no sem compaixão. É um gozador da vida, como os outros. Passa tanta coisa na cabeça da gente escutando essas revisões aqui de Irmão X, não é não, gente? Ao mesmo tempo que a gente tenta observar Jesus e pensar assim, gente, como é que deu conta? Aí a gente se lembra do desafio nosso aqui hoje, né, de que é de usar isso aqui como referência na nossa vida, não é? Não é tanta coisa. O que mais aí, Carlos, que vem à sua mente num momento desse? Alex, quando a Elizabeth estava aí cantando que nada é impossível para ti, isso é uma grande motivação. E a doutrina espírita, uma das suas grandes propostas é desmistificar o Cristo, Jesus. Uma das grandes propostas. Porque quando a gente fala dos nossos compromissos, das nossas batalhas internas, daquilo que nós temos que vencer, e a gente busca a inspiração, né, naqueles que já conseguiram e naqueles que nos ensinam, nos nossos mestres, como Jesus é o nosso grande mestre, aí a gente desmistifica quando a gente entende que ele foi um espírito como nós, que veio, né, e que passou por tantas situações e que evoluiu por si só. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala assim, mas ele era o Filho de Deus. Como se ele já tivesse nascido pronto, como se ele fosse o próprio Deus, algumas pessoas e algumas religiões assim o dizem. E a doutrina vem dizer o seguinte, não, vós sois deuses também, porque nós também somos filhos de Deus. E nada é impossível para nós quando nós passarmos a acreditarmos nessas possibilidades, nas nossas potencialidades. Então, isso é fantástico da doutrina espírita. E outra coisa muito legal é que quando nós não vamos ser hipócritas, todos nós, diante de qualquer fato e qualquer pessoa, a primeira coisa que nós fazemos é uma avaliação, um julgamento, como essas pessoas julgaram Jesus nas suas ações. Aquilo que ele fazia de bom, de fantástico, nas suas obras, nos seus milagres, vamos dizer assim, e as pessoas ainda distorciam e viam de uma outra maneira. Então é importante também para nós, eu falo que o Evangelho ele é um guia muito grande, quando nós lemos e nós trazemos para dentro de nós e para nossas vidas, para a nossa vida cotidiana. Isso é a função do Evangelho. A gente exemplificá-lo e colocá-lo na nossa prática diária. Como que nós fazemos isso? Porque a avaliação nós fazemos o tempo todo. Qualquer fato do nosso dia a dia, a gente tem um julgamento. A gente tem uma avaliação daquilo, da pessoa, do acontecido, disso, daquilo. E Jesus fez grandes obras naquelas situações ali, do que o ancião estava apontando para o jornalista. Mas qual era a visão dos outros? O negativo daquilo. E o que nós estamos fazendo?
olhando o lado bom ou o lado que nós achamos que é. E aí é importante a nossa reflexão, porque tudo aquilo que nós analisamos e julgamos dos fatos e dos outros é o que nós temos dentro de nós. Se nós temos alguma luz dentro de nós, nós vamos enxergar o fato, no caso de Jesus, na sua veracidade, na grandeza, e não no julgamento e diminuindo. Porque se nós diminuímos é porque nós também somos pequenos. Então é uma coisa muito importante no nosso dia a dia, como nós analisamos e vemos os fatos que nos acontecem, como nós reagimos diante daquilo que nos aparece a cada dia. Fazendo um link da música com a proposta da lição, eu já pensei no medo. O medo é uma barreira. E qual é o nosso maior medo? É de não vencer as nossas dificuldades, né? Então, eu acredito que nessa lição que é a proposta para a noite, e quando você pesquisou aí, eu vi João 14, 12, eu já tinha pensado, vós sois deuses. Mas ninguém está querendo ser Deus, porque tem que fazer, né, Alex? Então, o que acontece? Por que Jesus foi tão julgado, tão criticado e tão avaliado? Porque ele fazia. E fazia sem interesse, fazia por amor. E quando nós criticamos as pessoas no nosso meio, trazendo o texto para a nossa realidade, como o Carlos falou, nós temos muito medo de sobrar para a gente. Tem que fazer também. Então, eu prefiro criticar aquele lá. Você viu como é que ele gosta de aparecer? Como que o cara vive na doutrina, só por conta da doutrina? Como é que ele não trabalha? Vai trabalhar. Você acha? Não existe isso. Então, assim, são pessoas que vieram com o compromisso de trabalhar para mostrar para nós, preguiçosos, que nós também precisamos fazer, independente de trabalhos, independente de família, nós temos o nosso compromisso. E como nós temos medo de assumir os compromissos espirituais, nós vamos criticar até para justificar a nossa insensatez e a nossa preguiça espiritual. Porque, na verdade, se nós formos analisar, por que Jesus foi tão julgado e criticado na lição? Porque ele fazia, e ele fazia muito bem. Então, ninguém ia criticar quem não faz. Nós não criticamos aquele que não está prosperando, aquele que traz as modificações. Nós não criticamos vou falar uma palavra feia, mas aquele que realmente é vagabundo, que ele dá provas disso, nós achamos até que é normal. Ah, coitado, é uma vítima da sociedade, não é? Então, aquele que começa a fazer, que começa a ter essa proposta de melhorar o meio, melhorar as pessoas, melhorar a si mesmo, nós vamos achar que procurar um defeito. Porque quem já tem defeito, nós batemos palma, ou a gente deixa para lá. Então, esse que está aí fazendo alguma coisa, nós vamos ter que procurar defeito. E enquanto nós estamos procurando defeito, para mim, para o meu entendimento, essas pessoas que são criticadas, essas pessoas que são bombardeadas no nosso meio, são as pessoas que nós devemos prestar maior atenção. Tá? Porque no meio corporativo, você sabe, Alex, que aquele líder que você tenta promover dentro do seu ambiente de trabalho, quando ele é muito elogiado, quando ele é muito paparicado, você pode ficar atento. Mas aquele líder que às vezes é criticado, que é apontado ali, todos ficam procurando um defeitinho para falar. Todos. Então, como nós precisamos trabalhar as qualidades, mas também respeitar os defeitos, esse líder muito criticado, que fica as pessoas sempre preocupadas em achar alguma coisa, olhem para ele. Ele tem algo a nos ensinar. E a gente vê isso em todos os outros meios, na política, em todas as situações que esses muito criticados é porque estão fazendo. Tem sentido demais, né? Nós estamos numa época agora de produção de mangas, né? E na vinda de Patos de Minas para cá, por acaso, tem muitas mangueiras na beira da estrada.
E eu vou te falar um negócio, eu parei umas 4 ou 5 vezes, eu dei umas boas cacetadas nos pés de manga aí. Nas boas, exatamente isso, né? Eu estava imaginando seu raciocínio seguindo e eu pensando nisso, né? As árvores produtivas, de bons frutos, diz o ditado antigo, né? As que tomam mais pedrada. Agora, Jesus está aqui como referência para nos mostrar como reagir às pedradas. Isso é que é o importante, né? Nem se vangloriar também, porque tem gente que acha, bom, aí, ó, toma pedrada mesmo, não é bem por aí, né? É fazer por amor. Cantemos, por gentileza? Não desanimes, persiste mais um tanto, deixe de pessimismo, age auxiliando, esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajuste os teus erros, trabalha constantemente, perdoa a toda a gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias, esquece quem te fez mal, não entregues tua vida por nada desse mundo, carrega a tua cruz, confia e vai. Não desanimes, persiste mais um tanto, deixe de pessimismo, age auxiliando, esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajuste os teus erros, trabalha constantemente, perdoa a toda a gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias, esquece quem te fez mal, não entregues tua vida por nada desse mundo, carrega a tua cruz, confia e vai. Carrega a tua cruz, confia e vai. Nós temos aqui, né, os amigos espirituais escutando a nossa conversa, levando também essas nossas considerações aos desencarnados, né? Às vezes aproveitando a nossa fala, complementando, e Jerônimo Mendonça conversando aqui comigo, não se colocando como vítima, não é isso que ele está dizendo, mas ele disse que uma das grandes provas dele foi aguentar, né, essa falação sobre ele, porque a condição dele já gerava uma falação espontânea. Onde quer que ele chegava, os curiosos juntavam muitos para ver aquele homem como que ele é, que estado que ele está. E só depois de uma boa conversação, né, de uma palestra, ou do desenvolvimento de um capítulo do Evangelho, que as pessoas desconsideravam a condição física dele
e observavam que aquilo não era o mais importante, que o que ele pôde oferecer muitas vezes valia mais do que a condição dele. E acontecia muito, ele disse que acontecia muito, não acontecia raro, acontecia muito de depois das apresentações dele, muitas pessoas chegarem até ele e pedirem desculpas para ele. E ele dizia assim, mas eu nem sei que você pensou isso, eu nem vi. A pessoa já chegava e falava, me desculpa. Né? Então, assim, eu acho que nós nos enganamos também, muitas vezes, mas a gente ainda não tem coragem de chegar e pedir desculpas. Eu acho que a gente tinha que ter essa honradez, essa sensatez, né, de chegar e dizer, olha, foi mal, né? A gente não pede desculpa, a gente fala, foi mal. Foi mal, né? Então, eu fiquei aqui imaginando a condição dele, né? Um super exemplo para nós, né? Interessante esse acréscimo aí, né, do exemplo de Jerônimo Mendonça, porque irmão X continuará aqui, né, descrevendo por meio das palavras do ancião aqui, os apontamentos desse ancião, outras situações relacionadas ao Cristo. Agora, com esse acréscimo aqui de Jerônimo Mendonça, fica assim mais próximo de nós, né, gente? Facilita, né, que a gente se entregue a esses raciocínios. Mas antes de seguir a leitura aqui, até para já estimular as mentes dos nossos amigos aqui na produção dos comentários, eu estava pensando o seguinte: Jesus lidou com todas essas situações aqui, não simplesmente ignorando as falas. Jesus conseguiu seguir adiante, e aí Jerônimo Mendonça, né, não há como negar que também se encaixa no que eu vou dizer aqui, por uma questão de autoridade. É bom que a gente pense nisso também, né? Eu preciso ter autoridade para lidar com as críticas. Porque se eu sou acusado e vou usar um ditado lá da minha terra, e devo no cartório, vai ficar difícil de seguir adiante simplesmente ignorando, tapando os ouvidos para aquilo que estão dizendo. Jerônimo Mendonça ouvia pedidos de desculpas ao fim por autoridade. E outra coisa muito interessante que foi dita aqui por ele, né, por meio das palavras ouvidas e repetidas pela Elizabeth, eu volto lá na Mangueira de novo, no exemplo da Mangueira, quando Jesus disse assim, ó, conhecereis a árvore pelos frutos. Então, muitas vezes a gente fala mal de um pé de manga, às vezes a gente quer até cortar o pé de manga antes de experimentar o fruto. Foi o que aconteceu com Jesus. Imaginemos o seguinte, quantos destes que naquele momento, por ignorância, por desconhecimento, às vezes até por má fé, mas também com base na ignorância, criticaram o Cristo, e que talvez pouco tempo depois de ouvir a palestra, como ouviu do Jerônimo aqui, se desculparam com o Cristo, e hoje de repente já estão caminhando aí lado a lado com Jesus, não é? Mas sigamos aqui, né, de acordo com as belas e traçadas linhas aqui de irmão X. Se buscava paisagens silenciosas para o reconforto na oração, gritava-se com desrespeito, este é um salvador solitário, orgulhoso demais para ombrear com o povo. Como se aproximasse da samaritana, com o propósito de socorrer-lhe a alma, indagou-se com malícia. Que faz ele em companhia de mulher que já pertenceu a vários maridos? Aqui, vamos pensando na autoridade. O que ele fazia?
Porque, com certeza, como já disseram os nossos amigos aqui, quem tem luz, percebe luz. Quem ainda está meio assombrado, para não dizer ensombreado, vai perceber sombra. Agora, o importante não é o que vem de lá para cá, é a minha condição de consciência tranquila para que eu possa reagir como Jesus reagiu, seguindo adiante. Atendendo às súplicas de um centurião cheio de fé, a leviandade intrigou. É um adulador de romanos desbriados? Visitando Zaqueu, uma passagem mais conhecida, né? Escutou apontamentos irônicos. É um pregador do céu que se garante com os poderosos senhores da terra? Abraçando o cego de Jericó, registrou a inquirição que se fazia ao redor de seus passos. Que motivos o prendem a tanta gente imunda? O que você vai fazer lá no Ceará, Alex? Tá vendo? Vai escutando. Ô Alex, já imaginou Jesus e tantas outras pessoas que já passaram aqui na Terra, se fossem absorver essas críticas e com elas pararem? Quantos enfrentaram? Jesus, um deles, né? Preso no madeiro e lá já nos perdoando. E quantas críticas, quanto sofrimento, e quantas pessoas que aqui passaram e que sofreram tanto e trabalharam tanto, independente da situação deles e das situações externas, que são essas críticas. O que não falta nesse nosso mundo é pessoas matando uns aos outros. Quando a gente fala matando uns aos outros, são matando os sonhos e as possibilidades dos outros, através de uma simples crítica, de uma simples observação. Claro que tem os dois lados. Tem aquele que critica, muitas vezes por ignorância, por aquilo que tem dentro dele, e tem aqueles, nós, que muitas vezes paramos de seguir adiante por causa de uma crítica. E quantos também de nós não saímos do lugar hora nenhuma com medo dessas críticas, com medo das observações, com medo do que as pessoas vão pensar ou falar de nós. Nós temos pessoas, nós, aqui no planeta Terra, que muitas vezes não tomamos atitude nenhuma, nem não estou dizendo no fazer alguma coisa para alguém, como Jesus estava fazendo. Não tomamos atitudes na nossa vida, não mudamos a nossa vida que está ruim ou um verdadeiro inferno por causa das apontações alheias. Porque nós temos a necessidade de agradar o tempo todo ou de nos parecermos perfeitos diante dos outros. Então é a gente observar isso. Porque enquanto nós temos que ser perfeitos diante daquilo que fazemos e não aceitamos críticas, ou essas críticas nos matam, nós temos que fazer uma avaliação interna, porque se nós não fazemos e a avaliação alheia, externa, está nos afetando tanto, e essa necessidade de ser tão bom, nada mais é do que orgulho. Somos tão orgulhosos que nos achamos incapazes de começar alguma coisa, por medo do julgamento dos outros e do que os outros vão pensar, e de nos mostrarmos quem somos de verdade diante dos outros. Porque quando fazemos, mostramos quem somos. E aí, muitas vezes, nós temos medo desse julgamento. São momentos de reflexão importantes. Jesus não teve medo, nem mesmo da morte, das dores que nós os afligimos. Nós, porque nós estávamos lá nessa época. E os grandes que por aqui passaram, que nós podemos citar inúmeros, pessoas como nós, que não se abateram diante de nenhuma crítica, de nenhum sofrimento que às vezes até lhes foi infligido. E nós nem temos sofrimentos e acomodamos. Sobrou pouco, né? Todo mundo falando. Mas eu peço licença ao Jeromão, se ele estiver por aí, ele sabe que eu amo
respeito muito. E você sabe que eu li mais sobre Jeromão depois que eu comecei a assistir as lives, acompanhar vocês, que aí, né, a gente estudar mais sobre esse gigante. A gente sempre ouvia e tal, mas assim, nunca aprofundei na história dele, é fantástico. Eu fiquei aqui imaginando, Elizabeth, ele deveria ouvir muitos pedidos de desculpas, que talvez a gente também faria a mesma coisa. Hoje não mais, porque a cada dia a gente vem aprendendo que nós devemos respeitar as dificuldades, respeitar as vitórias e tudo mais, né? Cada um com seu progresso, como diz o Carlos, né? Cada um assumindo seus defeitos, as qualidades e por aí vai. Eu acredito que ele ficava imaginando as pessoas, aquele homem deitado naquela cadeira, naquela cama, né? Que esse homem veio fazer aqui? Ele deve ter vindo aparecer, né? Tipo assim, pedir alguma coisa, ou tipo assim, o cara todo, a gente vê muitos aí, todos cheios de dificuldade fazendo, mas cara exibido, veio exibir aqui. Eu acho que é mais ou menos o que eu estou me colocando nessa situação. Aquela avaliação. Eu confesso e fico muito envergonhada, e com certeza a lição vai me ajudar bastante. Eu já fiz isso com um grande orador, não vou falar o nome, que eu ouvia muito as críticas, eu ouvia só críticas a respeito dele. Aí eu tomei birra. Sabe o que é tomar birra? Você já viu, né? Aí um dia eu parei, né, Carlos? O Carlos até sabe quem é. Falei, espera aí, aí nós fomos conhecer o projeto, foi por coincidência. Falei, espera aí, esse cara merece respeito. Por que eu estou acreditando no que eu estou ouvindo? A multidão, né, está me falando sem pesquisar a respeito. Espera aí. Gente, hoje eu sou apaixonada pelo trabalho, pela pessoa. E antes eu achava exibido, igual essa turminha aí, ó. E a gente tem que ter coragem de admitir que nós fazemos isso sim. E vocês devem sofrer isso, a gente nem tanto, porque a gente não está nessa evidência igual vocês estão. O que esses dois pensam? O que eles vivem fazendo? Não é? Eu sei mais ou menos, não vou ficar falando aqui, porque senão fica feio para todo mundo, né? Mas a gente faz sim. Ué, esses dois devem estar pensando o quê? Vai viver de quê, não é, Alex? Gente, Jesus falou que nós teríamos que completar o trabalho dele. Então, a gente precisa prestar bastante atenção e reciclar o que nós estamos ouvindo. E ouvir aqui o que eu estou colaborando para o trabalho do Espiritismo, pelo cristianismo. E eu acredito que o Jerônimo ouvia muito esse pedido de desculpa. E às vezes até fazia o julgamento. Me desculpa, Jerônimo, um aleijado falar alguma coisa, o que tem a ver uma coisa com a outra, Alex? E diante da manga podre, ninguém joga pedra em manga podre, né? E também tem uma outra bem legal para descontrair, ninguém chuta cachorro morto, você já viu falar isso? Cachorro ferido. Então, assim, se estão levando chutes, se estão levando críticas, continue, que está incomodando a turma. Muito bem. Vamos aqui aproveitar mais um tiquinho de Irmão X, gente. Olha, todas as passagens citadas aqui, depois nós compartilharemos o texto na íntegra, né, nos grupos do WhatsApp e do Telegram, trazem referências nos evangelhos. Por exemplo, penetrando Jerusalém no dia festivo, está lá em Mateus 21, né, a passagem completa do versículo 1 ao 11. Tá bom? E a gente vai passar isso para vocês, para quem, né, quiser, desejar aí aprofundar. Penetrando Jerusalém no dia festivo, é impossibilitado de impedir o regozijo de quantos confiavam em seu ministério, afrontou sentenças sarcásticas. Fora com o revolucionário, morte ao falso profeta. Censurando o baixo comercialismo do grande templo de Salomão, dele disseram abertamente: é criminoso
perseguidor de Moisés. Gente, olha, todas essas críticas, esses apontamentos aqui, com certeza partiram de pessoas bastante inteligentes. Porque são críticas que geram uma repercussão, geraram e com certeza geram ainda, né, muito intensa, muito profunda. Porque você imagina naquela época alguém ser acusado de perseguidor de Moisés. Isso era assim, uma coisa muito séria. Se hoje, gente, nós vivemos assim, se alguém fala mal de fulano, que eu admiro, que eu sigo, que faz parte do meu grupo de relacionamento, eu reajo, às vezes atacando com a intenção de defender. Imagina naquela época. Então, muita atenção, porque esses exemplos aqui mostram para nós que no nosso dia a dia não faltarão pessoas extremamente inteligentes, capazes de elaborar críticas que, para um que não tem o conhecimento, com certeza vai gerar influência. É o que a Marli acabou de contar, que alguém disse para ela algo sobre fulano, e com a competência, com uma inteligência ali, que acabou que ela, né, mesmo com todo o cuidado, um formador de opinião, mesmo com todo o cuidado, todo o zelo, ela acabou, por um tempo, né, sendo influenciada, até que buscou evidências e percebeu a diferença, uma atitude louvável, né, que serve de exemplo para nós também. Então vamos nos colocando, né, pelo menos um esforço, nos colocarmos no lugar daqueles que estão recebendo as críticas. Levantando Lázaro no sepulcro, gritavam não longe, é Satanás em pessoa. Reunindo os companheiros na última ceia para as despedidas e lavando-lhe os pés, observaram nas vizinhanças do cenáculo. É pobre demente. Imagina se fosse na nossa terra, nós íamos arrumar uns outros apelidos mais caprichados para ele. Ele não está batendo bem da cabeça, da cachola, não é assim? Ao se deixar prender sem resistência, objetou a multidão. É covarde. Comprometeu a muitos e foge sem reação. Cantemos, por gentileza? Cantemos. Ó meu Deus, escute a minha voz, por amor, escute o meu coração. Hoje confesso a ti meus desejos, meus segredos. As estrelas brilham lá no céu, mesmo assim me sinto perdido. Mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe tua luz em nossos corações, fortalece a todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu e
e tua luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. Essa canção é um peditório, né, gente? A Jesus, acrescentando a tantos pedidos que nós já empreendemos no dia a dia, né? Muitos desses pedidos já estariam atendidos se nós realmente procurássemos seguir o exemplo do Cristo. Sem dúvida nenhuma. Eu imagino Jesus repetindo para nós, né? Brilha a tua luz, ajuda a curar essas dores do mundo, né? Não estou aqui dizendo que, ou desprezando as nossas rogativas ao Cristo de forma nenhuma, né? Mas já imaginando como funciona essa dinâmica, essa interação, né, com o mundo espiritual. Afinal de contas, nós já estudamos isso aqui no Evangelho de Amor, não foi? Caminhando para a conclusão, né, do texto dessa noite tão rico. Recebendo o madeiro, berraram-lhe aos ouvidos: desertor, pagarás teus crimes. No martírio supremo, era apostrofado sem comiseração: feiticeiro, de onde virão teus defensores? Torturado, em plena agonia, ouviu de bocas inúmeras: salva a ti mesmo e desce da cruz. E antes que o cadáver viesse para os braços maternos, trêmulos de angústia, muita gente regressou do Gólgota murmurando: teve o fim que merecia, entre ladrões. E aí, nós retornamos lá no início do texto, em que Humberto de Campos nos explica que todo esse diálogo se deu entre um jornalista morto, humilde, que se sentia ferido por críticas recebidas, né, ou direcionadas à sua memória, como o Carlos explicou no começo, a importância do cuidado, né, do que a gente expressa aqui em relação àqueles que já retornaram ao mundo espiritual, porque em muitos casos há um intercâmbio de informações. E aquele jornalista, aquele espírito estava agoniado, né? Ele estava se sentindo machucado, ouvindo o que diziam por aqui. Então, diante desse ancião, ele ouviu todas essas palavras
E eu fico aqui tentando imaginar como estaria o seu coração do jornalista ao final de todos esses esclarecimentos. Alguém arrisca? Eu vou falar breve e rápido para a gente encerrar. Agora eu me coloquei no lugar do jornalista. Eu ficaria envergonhada. Se Jesus, o grande, sofreu tantas dificuldades, tantas críticas, imagine a gente, simples mortal. Então, assim, dando motivos. Então, que a gente tenha serenidade, que tenha sabedoria também para aceitar o que está chegando e acolher aquilo que você falou. Se a gente tem culpa no cartório, vai lá e refaça. E bola para frente. Seguir adiante é sempre uma boa escolha. Eu me sentiria muito envergonhada de estar queixando para aquele mestre ali. Então, Alex, eu me colocaria uma pessoa envergonhada e eu iria fechar os ouvidos e buscar aqui dentro, ouvir essa voz dizendo assim, não, nós somos deuses sim, acreditar nisso é muito importante. Se Jesus fez, e realmente Ele é o grande, nós reconhecemos, e Ele afirmou que nós seríamos capazes, então vamos lá e vamos fazer, bola para frente. Façamos, né, Alex? Façamos. Jesus, assim, já nos recomendou e até nos pediu. Se nós nos intitulamos cristãos, então nós temos que seguir os seus passos. Nós o temos como mestre, como guia. Então vamos segui-lo. Sem orgulho, sem vaidade. Façamos, comecemos, demos o primeiro passo. Nas pequenas obras, nas pequenas coisas, sem orgulho de querer ser grande como Jesus e como tantos outros, mas demos o primeiro passo nas pequenas coisas para que possamos crescer e aprender e até compreender Jesus na sua essência. Muito bem, eu concluo aqui, né, as minhas pequenas percepções com algo que me veio à mente justamente agora no finalzinho, me fez até dar uma recapitulada no texto aqui, porque esse ancião citou 24 situações. E eu fiquei pensando aqui o seguinte, eu penso que um espírito da categoria de Humberto Campos, ele deve medir cada palavra colocada num texto desse. E não foi à toa que ele colocou lá, antes do jornalista morto, a palavra humilde. Para mostrar para nós a importância da humildade quando diante de um ancião. Gente, entenda que quando você está com um livro dos... Não estou dizendo que você quer o livro dos Espíritos, tá? Um livro dos Espíritos na mão, nós estamos diante de um ancião. Quando nós estamos diante de um Evangelho segundo o Espiritismo na mão, nós estamos diante de um ancião. Quando não diante de um ancião mesmo, né? Em carne e osso ou em espírito. E aí eu fecho aqui me imaginando, me colocando no lugar. Eu fiquei pensando o seguinte, olha a importância da humildade em tudo nessa vida, porque é o contrário do orgulho, né, que vocês citaram aí como um grande prejuízo, né, um entrave na nossa jornada evolutiva. Eu fiquei pensando aqui, até onde que eu ia, escutando esse ancião. Na minha matemática aqui, eu não ia passar do quinto argumento, não. Dos 24. No quinto, eu já ia falar para ele, para. Já deu. Já tá bom. Eu já entendi, eu já não quero escutar. Ou então, eu não entendi, foi não. Eu não quero saber mais de nada, não. Para por aí, tchau para você. Deixa eu ir lá resolver essas coisas que esse povo está falando comigo aí, ó.
Então a humildade é muito importante também, né? E o Cristo demonstrou isso em todas essas situações aqui para que a gente consiga ter mais proveito diante de tudo que chega para nós e que não é muito agradável, né? Das pedradas ou das butinadas da vida. Tem isso também, né? Tem que ter um cuidado com essa história. Vamos lá? Eu tive a mesma sensação, o mesmo sentimento da Marli. Eu me senti envergonhada, de verdade, né? E ao mesmo tempo motivada a seguir adiante. Não pelo trabalho que a gente faz do Evangelho, não por isso, por tudo. Lá do início, até onde eu tiver que chegar, seguir pensando nisso, pensando nessa verdade que Ele nos trouxe, que não são os olhos alheios que vão nos atravancar o caminho, não. Não devem ser esses olhos a atrapalhar nossa jornada, não. Nós temos que levantar os nossos olhos para Jesus e Ele estará sempre nos dando a mão e nos tirando de onde nós deixamos que os outros nos colocassem. Então, é seguir com Ele, por Ele. Quando a gente começou a live hoje, a gente teve que interromper pelo sinal e depois fizemos a gravação agora, eu havia comentado, não é pelo Carlos, a Marli, o Alex, a Elizabeth. Gente, esquece a gente e olha para o Cristo. Esquece o povo que fala só fala a mensagem que ele leu, que ele escutou. De ancião e de sabedoria, nós temos pouco. Nós somos sabedores. Sabedores é aquele que lê, escuta, tem uma certa inteligência e passa para frente. Sabedoria é outra coisa. Então, não podemos confundir isso. Nós temos que prestar muita atenção em quem a gente fala assim, estou seguindo fulano. Olha lá para não dar bobeira. Vamos seguir o Cristo, que não tem erro. Não tem erro mesmo. Né? Alex pode ser um excelente palestrante, Elizabeth pode ser excelente palestrante, Carlos, Marli, mas são excelentes ainda, necessitados de aprendizado, porque falar é uma coisa, fazer é outra, mas Cristo não. Cristo falou, fez e viveu de verdade. Nós agora estamos aprendendo a falar, então falta muito ainda. Pensemos nisso aí. Então agora nós vamos para a parte final, fluidificação da água, passe espiritual, com muita gratidão, né? Porque hoje eu acho que há muito tempo eu não escutava algo que mexesse tanto comigo como foi hoje. Mexeu assim profundamente. Eu acho que mexeu em muitas vidas minhas. Me trouxe uma nova consciência, né? Um chamado. Eu senti assim, como diz aqui em Minas, presta atenção, Betinha. O que é mais importante, né? O que foi colocado nas suas mãos? Presta atenção, caminha, vai, segue. Então, muito obrigada, Senhor Jesus, por nos ensinar com tanta gentileza, com tanta paciência. E nós pedimos a espiritualidade amiga, todos os irmãos que aqui estão, que recebam também a nossa gratidão, o nosso abraço, o nosso amor, e que não desistam de nós, que essa paciência possa ser redobrada para que juntos possamos galgar os caminhos da evolução. Obrigada, Jerônimo Mendonça, irmã Sheila, e toda a espiritualidade ligada a nós, que fica feliz
Quantos espíritos foram trazidos hoje, especialmente aqui neste local que nós estamos, para escutar estas verdades benditas. Impressionante a quantidade de espírito que veio. E da mesma forma nos nossos lares aí, em cada lar. Então, meus irmãos, agradecemos a Jesus pela bênção desse aprendizado hoje. Que nossas águas também posicionadas sejam fluidificadas e que Deus permaneça nos nossos corações. Eu escolhi para terminar a música que a mãe do Chico Xavier cantava para ele quando ele era criança, Maria João de Deus. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos. Ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Nós só podemos dizer muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus os abençoe a todos, hoje e sempre. Muito bem, né? Que nós possamos ter essa lição, né? Pregada na porta do guarda-roupa, da geladeira, no espelho do banheiro, no vidro do carro, em todos os lugares, que a gente possa ler todos os dias, pelo menos 100 vezes por dia, 200, 300, 1000 vezes, para que a gente entenda e tome uma posição, né? É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia, foi uma alegria, né? Dividir com vocês esse momento, compartilhar na presença do Carlos e da Marli, que são tão caros para nós, desses espíritos todos que vieram nessa confiança no que ia ser falado hoje, toda a equipe aqui muito bem amparada, muito bem intuída, todos os palestrantes aqui, e realmente é uma bênção, eu digo assim, um merecimento, um incentivo para nós não desanimarmos, né? E que todos tenham aproveitado
bastante, que foi um banquete. Ele foi servido, né? E que todos tenham se servido dele, porque vai fazer muito bem para todos nós. Então hoje nós vamos ter um beijo quádruplo, né? Aquele beijo para guardar no coração de 4. Vê só, você quer falar alguma coisa antes do beijo, Alex? Cuidado com essa história de beijo de 4 aí. Gente, amanhã tem mais, viu? Amanhã é dia de alívio, domingo, né? Alma viajante. Eu só tenho um detalhe aqui, porque tem uma pergunta que não quer calar, né? A gente já concluiu aqui, a espiritualidade já está dando os encaminhamentos aí, mas eu também agradeço, né, a acolhida aqui de vocês, né? Gratidão. Põe na conta da Betinha, tá? E muito obrigado, gente. Ó, Deus abençoe a todos, né? Gratidão à espiritualidade, né? A Deus, a Jesus, a Humberto Campos e a cada um de vocês por essa paciência conosco. Deixo a palavra também para as despedidas de vocês, antes do beijo quádruplo aqui, né? Mas, Carlinzinha, é o seguinte, a história, a gente tem poucos minutos aqui, mas dá para fazer um resuminho. A história da bicicleta é fato ou é fake news? É fato. É fato. São as criancices da nossa infância, são as coisas maravilhosas que nós fizemos quando nós éramos crianças. O Carlinzinho era uma bênção na vida de todos aqueles que ele passou, das professoras, da mãe, do pai, dos irmãos, era uma bênção. E eu fui uma bênção na vida dessa criança que era dona dessa monareta, porque a partir dali ele aprendeu a compartilhar. Então eu fui uma criança abençoada, sempre, às vezes mal compreendida, sabe, Alex? Mas no final tudo deu certo, assim como vai dar tudo certo. Como deu certo hoje a nossa presença aqui, a presença de vocês e a presença de todos aqueles que nos receberam em seus lares. Um grande beijo no coração de cada um e gratidão. Gratidão por aprender mais um pouquinho mais nessa lição e com o nosso Mestre Jesus. Sempre dá certo com Jesus, sempre. Absolutamente tudo dá certo com Jesus. E a gente também agradece, tá? Voltem mais vezes. Aliás, nem deveria sair daqui, né? Mas moram nos nossos corações, então está sempre presente. E a gente agradece o pessoal, a paciência, né? E espero que amanhã a gente consiga fazer ao vivo, que a energia é totalmente diferente, né, Alex? Mas um beijo para todo mundo. E o Carlinzinho depois explica direitinho esse negócio da bicicleta, o compartilhamento, né? Que ele fugiu, não fugiu, Alex? Tá bom. Então, gente, lá vai o beijo. Mas, olha, é tanta gente curiosa que eu vou ter que contar antes. Gente, ele queria andar de bicicleta quando criança, ele não tinha bicicleta, mas o amigo tinha. O amigo ganhou uma bicicleta. O que o Carlinzinho fez? Monareta, era da hora, né? E o Carlinzinho olhava aquilo e pensava, eu não tenho, ele tem, eu não tenho, ele tem. Ele chamou os meninos, tudo, foi para um campinho, né? Foi para um campinho e tal. Ele pegou o dono da monareta, amarrou ele. Não deixava ninguém andar, o menino. Aí ele amarrou ele numa árvore, pegou a monareta, eles andaram de tirinho. Depois ele desamarrou, soltou ele, devolveu a monareta. Aí ele prendeu emprestado, uns dias para frente ele emprestou. Foi essa a história, viu? Esse é o Carlinzinho. Faz isso não, viu, gente? Faz isso não. Então, lá vai o beijo, gente. Hoje é um beijo quádruplo. Olha só que energia boa, né? Põe no coração, guarda, que hoje é um beijo especial. Lá vai, pega que é seu. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ninguém retroceda de nós.
vossos caminhos. É o Cristo